Agora tá tudo grande já, eram adolescentes, agora estão já tudo homem, mulher, tudo formado, mas é bom ver o crescimento aí dos meninos, dos jovens, né? E foi uma alegria a gente poder fazer parte de tudo isso aqui. Chegar aqui, né, ver o testemunho deles falando sobre a conferência, né? Eu acho que isso me anima ainda mais pra gente continuar aí sem aposentadoria, como diz o Gilberto, né? Eu quero realmente morrer fazendo isso, morrer sendo pastor, morrer pregando o evangelho. Eu quero morrer vivendo a igreja. E eu quero te incentivar a fazer exatamente a mesma coisa. Não quer dizer que você tenha que ser um obreiro de tempo exclusivo, mas você pode dedicar todo o seu tempo para a obra de Deus, a pregar o evangelho, a fazer tudo aquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. E eu acho que vale uma reflexão, da gente saber se hoje é o dia, eu estou exatamente do jeito que Deus gostaria que eu estivesse no dia de hoje. Se você é exatamente aquilo que Deus planejou para a sua vida hoje, ou se você inventou várias desculpas no caminho para falar, para não ser aquilo que Deus queria que você fosse. E o Gilberto falou uma coisa aqui, falando realmente sobre dinheiro, e eu quero falar sobre duas coisas, dinheiro e tempo. Às vezes, irmãos, a gente dá desculpa que a gente não tem tempo de fazer as coisas de Deus, a gente não tem tempo de falar de Deus, a gente não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar, não tem tempo de pregar a palavra, mas eu vou te falar uma coisa, isso é uma desculpa, porque tempo é prioridade, você vai dedicar a sua vida nas coisas que são prioridades para você. Se a palavra de Deus não for prioridade, você nunca vai dedicar para ela, você vai dedicar em várias outras coisas, mas nunca para a palavra de Deus, nunca para a igreja, nunca para as coisas do reino de Deus. E há uma outra desculpa que as pessoas usam, que é dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, eu não tenho dinheiro para investir no reino, eu não tenho dinheiro. Eu nunca vi ninguém falando assim, irmãos, eu estou bem demais, eu estou numa situação tão boa, estou prontinho para repartir os meus recursos. Você pode encontrar a pessoa mais rica do mundo, ele sempre vai falar assim, rapaz, estou numa quebradeira danada, está tão difícil. Eu acho que você conversar com Bill Gates, você fala, nossa rapaz, estou num aperto danado, porque no fundo a gente não quer revelar para as pessoas o pão que a gente tem para repartir com elas, porque a gente tem medo de repartir o nosso tempo e os nossos recursos. E aí no fundo, irmãos, a gente usa desculpas dizendo que eu não tenho tempo e não tenho recursos, mas todos aqui têm recursos e tempo suficiente para repartir com seus irmãos. Então não perca tempo nessa terra fazendo as coisas que não são do reino de Deus. Tudo que você puder repartir, você faça isso de todo o seu coração. Reparta como se fosse o último dia da sua vida, porque são essas coisas que de fato vão fazer diferença em nós. Então eu quero deixar essa reflexão, né, em cima daquilo até do que o Gilberto começou. E eu quero dizer, antes da gente entrar aqui no texto, eu queria dizer mais outras duas coisas. Primeiro, eu creio na palavra de Deus, isso é muito importante. Eu não acho que isso aqui são jogos de palavra, eu não creio em algumas coisas que estão escritas aqui, eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu creio que isso aqui é de fato a transformação do homem. O homem só pode ser transformado na sua realidade se ele entender isso aqui, se ele compreender, se o Espírito revelar a palavra para ele. Eu não acho que existe uma outra verdade. Eu creio exatamente, e é sobre isso aqui que nós vamos falar. E tem uma outra coisa que eu creio também, que é a segunda coisa, que eu acho que é muito importante a gente falar. Eu creio na igreja. Às vezes as pessoas olham a gente mais jovem e tal, e acham que a gente fica lá batendo contra a instituição, contra a placa. Eu vou te falar uma coisa, eu amo o sal da terra. Você ama a placa, você ama a marca? Não, eu amo as pessoas, porque a igreja são as pessoas, mas eu amo isso aqui. Eu entreguei minha vida junto com os irmãos dessa igreja, e essa é minha família. E eu amo o que eu faço aqui. Eu amo os irmãos, amo a vida do Gilberto, da Kellen, que são os meus pastores, e eu amo a igreja. Eu não acredito num evangelho sem igreja. Agora estou falando sério. As pessoas que falam que creem em Cristo, mas não creem na igreja, estão mentindo para si mesmos. Então, por isso eu quero te incentivar a cada dia mais se envolver com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe Cristo sem a igreja. A igreja é a revelação de Cristo na terra. Então, se você falar que você não dá conta da igreja, mas que você ama Jesus, eu vou te falar uma coisa de boa, irmãos. Você está mentindo para si mesmo. Não faça isso. Você tem que entender que a igreja é a revelação de Cristo aqui na terra. E para a gente compartilhar sobre esse Cristo, sobre o tema que vocês estão tratando aqui, eu quero que vocês abram a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, um texto extremamente famoso, acho que todos aí conhecem, e eu queria ler com vocês. João capítulo 4, a partir do verso 1.
Vamos comer desse fruto aí, né? Que é a palavra do Senhor. João capítulo 4, verso 1, você pode abrir, pode ligar, pode destravar sua Bíblia, tanto faz, mas desde que a gente compreenda aí o que o texto quer dizer. Diz assim, vamos ler um pouquinho aí, irmãos, mas assim, eu vou ler muito o texto, mas isso não quer dizer que a palavra também vai ser enorme, é só o texto que é grande mesmo. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, aí Jesus disse para a mulher samaritana, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e eu lhe daria a água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, te pedir que a tua revelação, ó Pai, esteja nessa palavra, neste momento, Senhor. Que o Senhor possa trazer esse fruto, ó Pai, para que a gente possa comer, repartir uns com os outros da tua palavra, do teu corpo, daquilo que é o verbo da vida que é o Senhor, ó Pai. Que haja revelação, para que haja transformação na nossa vida. Que a gente saia daqui, ó Deus, transformados no nosso entendimento, o nosso caráter saia daqui renovado. Ó Deus, que nós realmente possamos caminhar a caminhada que Cristo propôs aqui para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, é o seguinte, eu trabalho com publicidade, minha formação profissional é publicitária, e dentro de todo o trabalho, eu não sei se tem muitos aqui que trabalham com publicidade, com marketing, se já conheceram, eu vou falar de um termo aqui muito conhecido para quem trabalha nessa área, que se chama experiência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje tudo que você vai fazer no mercado, os caras falam assim, não, você não pode servir um café mais, o cara tem uma cafeteria, aí você fala assim, não, você não pode servir um café mais, você tem que servir uma experiência, tem que ser uma coisa única, para que ele possa beber aquele café lá, e ele se sentir num lugar único, uma experiência única, isso é extremamente comum. Então, você quer aumentar o preço do café da sua loja, você não serve um café, você serve uma experiência. Então, antigamente, você chegava no boteco e pedia assim, dá um cafezinho, aí o cara põe num copo americano, e aquilo custava 50 centavos. Aí agora você vai num shopping, aquilo vem num copo de papel, com a marca, aquilo vem um cheiro diferente, vem com um desenho, um design, uma coisa nova. E aí você fala, não, mas eu queria um café. Não, mas isso aqui não é um café, isso aqui é uma experiência de vida. Aí você toma aquele café, você vai pagar, quanto que é? É R$12,90. Porque você não está comprando café mais, você está comprando o quê? A experiência. As pessoas não estão atrás mais de café, de fruta, de arroz, de sapato, eles estão querendo o quê? Uma experiência. Então deixa eu te falar uma coisa, por que tem tênis que custa R$50 e tem tênis que custa 900, R$1.000? Por causa da experiência, irmãos. Porque tudo nessa vida é a gente adquirir experiências para nós. Então, na verdade, toda compra, ela não é baseada somente no produto em si. Porque você poderia ir lá e comprar a camisa mais barata. Mas aí você compra a camisa que tem o patinho da Brooksfield. Porque, poxa vida, da Brooksfield é uma mega experiência. E quando seus amigos te virem com uma camisa da Brooksfield, eles vão te dar mais valor. É ou não é verdade? E infelizmente as pessoas se baseiam todas as suas vidas em cima dessas experiências. Então eu vou lá, eu compro a camiseta da Maresia, porque eu quero passar uma imagem para as pessoas, uma experiência para as pessoas daquilo que eu sou. Eu quero que elas me vejam diferente, eu gasto dinheiro com as experiências que eu tenho. Então quer ver uma coisa?
Tudo nessa vida baseado em experiência. Por isso que você troca seu carro por um carro melhor. Não é somente, irmãos, uma questão de locomoção. Você poderia, se fosse locomoção, você poderia comprar o carro mais barato. Mas é uma questão de ter uma experiência. Afinal de contas, nós somos muito importantes, nós precisamos chegar com um carro melhor do que o que nós temos, para as pessoas de fato nos valorizarem. E fala a verdade, quando se vê um carro melhor, a gente olha as pessoas de uma forma diferente. Eu também sou assim, infelizmente. Porque meu coração é enganoso, o coração das pessoas são enganosos. Então o marketing se aproveita dessas experiências para ganhar dinheiro. Só que, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, na vida da igreja, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo, você não precisa ter várias experiências. Você precisa ter apenas uma experiência. Por isso não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Ainda que ele tenha características variadas, que não teria problema algum de chamar de aquilo seriam os frutos do Espírito. Mas quando a Bíblia vai falar do Espírito, ela fala o fruto do Espírito. Porque o que Deus nos oferece não são várias experiências, mas é uma única experiência capaz de saciar toda a minha fome e todos os meus vazios. Então, eu vou tentar explicar isso aqui, vou dar alguns exemplos. Veja bem, não estou discriminando nenhuma marca, beleza? Eu vou tentar falar do máximo que eu puder. Você não precisa sair daqui e jogar suas camisetas fora, seu celular, seu carro fora. Então, assim, não é isso, mas só para a gente entender o todo, certo? Então é o seguinte, pegar o iPhone, que é um mega celular. Poxa vida, quem não queria ter um iPhone? Da maçãzinha. A maçãzinha faz a diferença, irmãos. Faz a diferença. E no iPhone, não precisa esconder os iPhones não, mas só para você entender o contexto. O iPhone é o seguinte, se eu te perguntar aqui, eu tenho certeza que você sabe essa resposta, é muito fácil. O iPhone 6, vamos pensar no 6, já está no 8, né? No 8, no X, vamos pensar no 6. O iPhone 6 vendeu muito? Sim. O iPhone 7 vendeu muito? Sim. O 8 vendeu muito? O X, o 9, o 10, o 15, o 20 vai vender muito? Vai. Por quê, irmão? Porque o coração do homem é insaciável. Tudo que você der para ele, ele usa aquilo. Eu uso um iPhone, eu uso um Samsung, eu uso uma camiseta, eu uso uma Hollister, eu uso uma Ferrari, uma Mercedes, um carro, qualquer marca. E aquilo me sacia por um tempo. Passa-se 3 meses, talvez, 2 meses, 1 dia, 2 dias, e aquilo já não te sacia mais. Você vai precisar de uma nova experiência. O iPhone 6 já ficou antigo, agora eu preciso do 7. Não sei se na casa dos irmãos é igual lá na minha casa, mas minha esposa abre o guarda-roupa e fala assim: eu não tenho nenhum sapato. Tem 20 sapatos, pô. Ah, mas eu não tenho nenhum sapato que dá para usar. Eu falo, caramba, alguns aí até eu usaria para não economizar. Ela não está falando da praticidade do sapato, mas ela está falando que ela precisa de uma nova experiência a ser adquirida. E os irmãos têm que desembolsar mais um dinheiro. Amém. Então a gente sempre está baseado em adquirir novas experiências, porque a experiência antiga já não vale para nós, porque o nosso coração é insaciável. No fundo, irmãos, o ser humano é um poço sem fundo, um saco com buraco no fundo, que tudo que você coloca nele você pode colocar, aquilo não é suficiente, é insuficiente. Ele sempre vai querer uma nova experiência. Beleza, irmão, quanto às marcas, eu acho que isso não teria algum problema. O problema é quando a gente começa a trabalhar dessa mesma forma em relação às pessoas e às coisas do reino de Deus. Então vou te falar um negócio aqui. Um dia eu estava num curso de casais e aí a irmã lá que ministra o curso, né, os irmãos que ministram, no momento lá era uma das irmãs que estava ministrando, e ela fez uma pergunta no começo. Eu vou fazer 10 anos de casado agora em novembro, irmãos, eu sei que às vezes não parece, mas eu vou fazer. E a gente estava participando lá com outros irmãos até um pouco mais experientes que a gente, aliás, quase todos bem mais experientes, e ela fez uma pergunta, ela falou assim: fala para mim, qual seria a esposa e o marido perfeito para você? Era a pergunta. Só que isso, irmão, para um cara que está lá
sentado do lado da esposa. Se fosse uma coisa assim, à parte, os homens à parte, a mulher à parte, era uma coisa mais fácil de trabalhar. Só que nós estava todo mundo ali. E pelo acaso ali, por alguma coisa que Deus trabalhou naquele momento, eu era o último a responder. E aí nós já ficamos maquinando, né? Falando, se eu falar que eu queria que minha esposa melhorasse nisso, não, vai achar ruim, vai cortar geral lá em casa, vai ficar complicado. Aí eu fui pensando, aí cada um foi respondendo, e de acordo com os maridos iam respondendo, eles iam tomando as tundas das esposas, né? E eu já esperando a minha hora. Eu falei, não, aí um respondeu lá que queria que a mulher trabalhasse menos, queria que a mulher lavasse mais a louça, aí vai aquela, né? Cada um foi lá tentando trabalhar da forma que achava lá. Aí chegou minha vez, né, irmão? Aí a revelação divina tomou conta de mim naquele momento. E eu falei, irmãos, a minha esposa é perfeita. A minha esposa é perfeita. Aí todo mundo, aí os irmãos que estavam lá falaram, não é possível, não é possível. Você está jogando contra a gente. Eu falei, não, mas é perfeita. Eu vou explicar. Eu tinha que explicar aquilo, não bastava só falar, né? Toda vez que a gente pensa perfeição, a gente pensa no sentido das coisas que me agradam. Toda vez que eu entendo que a esposa perfeita para mim é aquela que mais me agrada, eu estou pensando errado, porque isso não é perfeição. Só que a gente tende a pensar isso, que a esposa perfeita é aquela que faz as coisas que eu gosto, da maneira que eu gosto, como eu quero. Só que isso não gera em mim uma perfeição. Isso gera em mim um menino birrento, que sempre vai querer fazer as suas vontades em cima da sua esposa. O conceito de perfeição na palavra de Deus é diferente. Perfeito é o quê? Cristo. Então, quando Deus quis revelar Cristo no Lúcio, Ele deu a Luciana. Porque na hora que eu estiver bem nervoso, ela está bem calma. E ela testa o meu nervosismo até o último ponto. Até eu aprender a ser calmo, igualzinho Jesus é. E ela vai trabalhando a perfeição de Cristo na minha vida, aleluia. Então, naquilo que são os meus defeitos, a Luciana revela todos eles. Porque se tem uma coisa que revela as nossas mazelas, irmão, nossos defeitos, nosso coração ruim, é marido e mulher. Basta mulher, porque com a sua esposa, com o seu marido, você é aberto, você é exatamente quem você é. E ali Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando em todo momento para que a perfeição de Cristo seja revelada em mim. Então, qual que é a esposa perfeita para o marido? A mais ruim possível, porque cada vez, quanto mais ruim ela for, mais ele é trabalhado naquilo que Cristo é. Qual que é o marido perfeito? O mais ruim possível. Então, por isso que Deus deu um marido perfeito para Luciana. Porque eu, sendo ruim, vou revelando nela aquilo que são suas imperfeições até ela chegar à imagem e semelhança de Jesus. Porque o plano eterno de Deus, Romanos capítulo 8, o plano eterno de Deus é que todo ser humano, todo homem, todo filho de Deus chegue exatamente conforme a imagem e semelhança do seu Filho Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós não precisamos de muitas experiências, nós precisamos da experiência com o Espírito Santo de Deus para Ele revelar aquilo que está em nós e nós nos tornarmos perfeitos. Então, o problema, irmãos, é que as pessoas, por acharem que as suas esposas são imperfeitas, o que elas fazem? Essa experiência com essa esposa não me vale mais nada. Eu jogo ela fora e arrumo uma outra esposa achando que a perfeição vai estar na outra esposa. A perfeição vai estar numa outra igreja. A perfeição vai estar num outro emprego. A perfeição vai estar numa outra amizade. Esse amigo não é digno da minha amizade, porque ele é imperfeito. E aí eu troco de amizade, eu troco de esposa, troco de marido, eu troco de emprego, troco de igreja como se essas coisas fossem revelar Cristo em mim. E no fundo, irmãos, o defeito não está nas coisas de fora, mas nas coisas que estão dentro. Então, se você não está dando conta da sua esposa, provavelmente você não vai dar conta de outra esposa. Porque o problema não está na sua esposa, está naquilo que é a sua imperfeição. O problema não está no seu marido. O problema da sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa. Aleluia!
não são os seus filhos. Se a sua vida não está dando certo, não é porque você errou de emprego, errou de igreja. A gente já ouviu muito isso, muito isso. As coisas não dão certo para mim porque eu estou na igreja errada. É a igreja que não está dando conta de fazer a bênção de Deus chegar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a igreja não está aqui para te disponibilizar experiências diversas. O cara vem hoje na igreja, aí ele vê uma palavra boa, uma luz boa, né, tudo bom. Aí ele fala, não, aqui é bacana, aqui eu vou permanecer. Aí ele permanece aqui. Aí, na outra semana ele vem, a palavra já não é tão boa às vezes, o louvor já não é tão bom, a luz já não é tão boa. Aí ele fala assim, não, aqui já não é o meu lugar, eu vou atrás de uma outra experiência, que não seja essa. Porque o coração do homem é insaciável quanto às experiências. Quando Jesus fala aqui para a mulher samaritana, o que ele diz? Ele fala, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você beber dessa água, amanhã você está com sede de novo. Mas se você beber da água que eu te dou, nunca mais você terá sede. Se você comer do fruto do mundo, da carne, você vai sentir fome amanhã de novo, porque o nosso coração é insaciável. Mas se você comer do fruto do Espírito, você nunca mais terá fome de novo. Você vai poder entrar em toda e qualquer relação como alguém totalmente saciável. Você nunca vai entrar na relação com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no trabalho, na sua igreja, querendo saciar a sua fome, como alguém que chega cheio de vazios a serem preenchidos. Irmãos, às vezes a gente acha que vem na igreja para a gente preencher os nossos vazios, e talvez por alguns momentos é isso mesmo. Você chega com suas dores, suas lutas, e a igreja está aqui também para curar os doentes, né? Orar pelos enfermos e ministrar a cura sobre todos aqueles. Mas isso não pode ser um projeto de vida. Eu ir lá, esvaziar aquilo que são as coisas do mundo e voltar para a igreja para encher minha barriga de novo. Nós temos que vir nas relações da igreja, nas relações conjugais, nas relações com nossos filhos, não para se encher deles, mas para jorrar de nós um fluir de águas vivas. Nós já temos que chegar em toda e qualquer relação. O que é um homem de Deus? Um homem espiritual, um homem que comeu do fruto do Espírito. É aquele que está sempre cheio, saciado, constante e pronto e apto para oferecer toda a sua vida para qualquer relação. Não é aquele que chega vazio, não é aquele que chega cheio de buraco, mas é aquele que chega pronto para tapar o buraco do outro e dizer, qual é o seu problema? Eu posso resolver. Irmãos, às vezes as nossas orações, elas revelam muito mais os nossos vazios do que de fato as nossas virtudes. A gente ora sempre nas dificuldades. Eu estou passando essa luta, está um desafio na minha vida, está tão difícil, está tão complicado, não sei o que eu faço mais, eu não aguento mais, eu estou ganhando pouco dinheiro, minha esposa é muito difícil, meu marido é muito difícil, meus filhos é complicado demais. A gente sempre vai revelando os vazios, e nunca a gente pede, Deus, me enche até o talo, para que eu possa suportar tudo aquilo que o Senhor der para que eu possa carregar. Se isso está difícil no seu casamento, é isso mesmo, esse é o seu desafio, irmãos. Eu vou te falar uma coisa, eu sei que precisa crescer. Se está difícil na relação com seus filhos, é isso mesmo, foi o desafio que Deus te deu. Cumpra esse desafio, como se fosse a coisa mais importante para se cumprir, porque só assim você vai sair conforme Cristo planejou para a sua vida. E aí o texto continua, diz assim, 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, olha como o texto assim é incrível, né? Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que tens agora não é o teu marido. Eu tinha um marido, difícil demais, aí mudei, aí tive o outro, mudei, aí tive um preguiçoso, mudei de novo, aí tinha um que me dava trabalho, eu mudei. Teve 5, e estava tentando ter mais um, porque as experiências já não saciavam. Então diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Então o que Jesus está falando é o seguinte, que ninguém aqui agora precisa adorar Jesus pelas experiências que Deus proporciona, que você acha às vezes que o Espírito vai te proporcionar. Os crentes hoje são dependentes de muitas experiências, eles não conseguem permanecer muito tempo firmes, e aí eles vão atrás de uma experiência, de uma muleta para poder conduzir ele por mais um tempo. Só que por várias vezes, irmão, você não vai achar isso. O que Deus quer da nossa vida é que a gente amadureça ao ponto que a gente não precisa ficar lá tendo experiência. Fala, hoje o vento soprou lá na igreja, não, hoje, essa semana eu vou bem, aí na semana que vem não sopra, na outra vai mais ou menos, e a gente vai ficando dependente de experiência que não existe. Não, você só precisa de uma experiência, a experiência que o fruto do Espírito Santo colocar sobre a sua vida. Então se você morder esse fruto, se você comer essa palavra, irmão, você não vai precisar de absolutamente mais nada. Você não vai precisar mais que a igreja sacie a sua vida, você não vai precisar que a sua esposa, o seu marido sacie a sua vida, e você não vai precisar mais que os seus filhos saciem as suas carências. Sabe uma coisa que a gente vê muito, irmãos? Os pais querendo saciar suas necessidades nos filhos, tentando satisfazer suas próprias vontades em reflexo com os filhos, ao invés de fazer aquilo que Deus planejou para a vida do filho. Fica lá tentando fazer aquilo que ele não conseguiu fazer, ele fica tentando empurrar para o filho fazer, como se isso fosse possível, como se isso fosse bom. Não estou falando que você não tem que educar seu filho, não estou falando que você não tem que conduzir seu filho no bom caminho, mas isso não quer dizer que talvez ele vai saciar a fome que você tem. Não necessariamente isso. E às vezes a gente vai colocando sobre isso. Irmãos, eu vou falar um assunto aqui muito sério agora. E eu queria assim, muita atenção, e é um assunto extremamente complicado de falar, e eu queria que assim, a gente pudesse trazer isso aqui com a maior seriedade do mundo. Que é um problema do mundo hoje. E é um problema principalmente dos homens. Eu estava vendo, fazer uma introdução até antes de entrar no assunto. Teve o dia da mulher agora, dia 8 de março. Rapaz, os caras estavam comentando na internet que dia que vai ser o dia do homem. Eu estou assim meio chocado, porque assim, o dia que um homem precisar do dia do homem, para virar homem, aí nós estamos perdidos mesmo. Não, nós estamos enrolados. Porque as mulheres estão conquistando espaço, irmãos, que os homens às vezes deixaram vazios. Porque a mulher é assim mesmo. Se você é um banana na sua casa, a mulher não vai tomar o seu lugar se você estiver assumindo a sua postura. Ela vai tomar um lugar que está vazio. Então se você não estiver assumindo a postura de homem na sua casa, ela vai tomar seu lugar. Porque ela vai dar um jeito. É assim que funciona. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Os homens estão cada vez ficando mais menino. Está se estudando colocar a adolescência com 29 anos de idade. Caramba! Porque nós não estamos tendo homens responsáveis. Nós estamos tendo um bando de homem menino, que não assume as suas responsabilidades. E um reflexo de uma sociedade com homens meninos chama-se, agora o assunto, pornografia. Agora, irmão, é o seguinte, vou falar uma coisa aqui que é sério, que não está longe daqui, que está fora da igreja. Não, infelizmente, irmãos, esse assunto está dentro da igreja. Você pode disfarçar ou não, você pode falar que não é com você ou não, mas isso reflete com nós, homens, que às vezes até os nossos filhos nós ensinamos a usar pornografia. Isso já foi até bonito uma época. Os homens hoje não estão satisfeitos com as experiências que estão tendo com as suas esposas. Por não estarem saciados com aquilo que as esposas oferecem, eles vão buscar loucuras, mentiras e teatros na internet. Estamos entendendo aqui, né? E aí, irmão, o cara não está dando conta ele acha que o corpo da mulher dele não está suficiente para ele. E ele vai buscar uma atriz, alguém que interpreta um papel, lá na pornografia, na internet, né? Hoje acho que nem revista mais se usa, né? Sei lá. Ele vai lá e busca aquilo na internet. Só que o que acontece, irmãos? Coração do homem insaciado. Vou falar isso aqui com maior seriedade, irmão, sem zoeira mesmo. Ele vai lá e assiste
vê imagens de uma loira hoje. E ele se deleita no prazer daquelas imagens. Só que amanhã aquilo não é suficiente para a vida dele mais. Aí ele vai atrás de uma morena, de uma ruiva, de uma negra, e vai usando aquelas imagens dia após dia, depois da ruiva, da negra e da morena junto, porque a experiência de ontem não serve mais para mim hoje. Ao ponto de que ele vai começar depois a exigir da esposa as mesmas performances que ele vê na pornografia. E aí agora, irmãos, eu vou falar algo extremamente sério, não tem mulher aqui nenhuma que é capaz e obrigada a fazer as experiências que você vê na internet. Porque elas não nasceram para fazer isso. Não existe nenhuma mulher aqui que nasceu para ser usada como aquelas mulheres são. E aí, irmão, se você separar da sua esposa, porque ela não é capaz de saciar os seus desejos sexuais e de ter a performance daquelas mulheres da internet, você é um vagabundo, com todo o perdão da palavra. Porque você só pensa no seu próprio interesse, na sua própria vontade, no seu próprio prazer. E você entra nas relações com a sua esposa vazio, querendo que ela sacie a sua vontade. E isso é impossível. Porque se você não morder do fruto do Espírito, irmãos, nenhuma vontade, nenhum desejo vai satisfazer você. Você hoje vai querer uma coisa, amanhã você quer outra, depois você quer outra, depois você quer outra. E eu vou te falar, sabe o que é o perfeito de Deus para você? É a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, é a sua igreja, é a sua família. Isso é o que Deus tem para nós. E você só vai conseguir entender tudo isso, você comer do fruto. Então você come do fruto, irmãos, e entra cheio na relação. E fala assim, eu não vim aqui para te usar, mas eu vim aqui para dar a minha vida por você. Eu não vim aqui para te sugar em nada, mas eu vim aqui para repartir toda a minha vida com você. E em tudo que você precisar. Se você cair de cama amanhã, eu estou aqui ainda assim. Porque o que me satisfaz na minha relação com a minha esposa não pode ser só os meus desejos, mas precisa ser também as minhas responsabilidades. E eu vou te falar, irmãos, isso é o que vai revelar Cristo na nossa vida. E, irmão, nós podemos passar por toda dificuldade, nós podemos passar por todos os desafios, no casamento, na família, no emprego e na igreja. Mas se isso revelar Cristo em nós, nós seremos os homens mais plenos da face da terra. Não entra num negócio, irmão, querendo ganhar dinheiro do outro, mas entra querendo abençoar. Não entra num casamento, os jovens aí, ó, que vão casar, presta atenção numa coisa. Sabe qual que é o homem, qual que devia ser o homem mais pleno? É o solteiro. As pessoas acham essa analogia de as metades da laranja. Não, eu achei a tampa da minha panela. Ah, mentira, irmãos, não existe. Achei metade da laranja minha. Não, irmãos, as relações são de homens cheios. É 2 laranjas que entram inteira para uma relação. Porque às vezes, irmão, você vai partido para uma relação e está esperando que a outra pessoa vai te completar. E não vai. Não vai. Sabe o que vai te completar? Cristo Jesus. A experiência com o Espírito Santo. O fruto do Espírito. E que nós possamos gerar aqui homens e mulheres virtuosas em Deus, cheias do Espírito Santo, capazes de dar a sua vida, capazes de dar a sua vida para a esposa, capazes de beber essa água que Cristo dá e nunca mais ter sede. Esses são os verdadeiros adoradores aos quais o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu quero orar pela vida de todos vocês aqui, dos homens, principalmente dos homens, mas das mulheres também. E eu quero fazer um apelo. Um apelo aqui, assim, irmãos, só que a gente tem que ser sincero aqui. Se você quer sair transformado disso aqui, você quer ter uma vida diferente, você quer ter um casamento diferente, uma família diferente, algo diferente na sua vida, você quer transformar, você quer sair daqui cheio do Espírito, eu quero te fazer um desafio aqui. Os homens que usam pornografia, você não precisa levantar sua mão neste momento, você não precisa vir aqui na frente,
Mas você sabe, irmão, você sabe que eu estou falando com você. Se você está com um desafio aí, por causa disso, e eu sei que tem mulheres até que sabem que o marido usa, e não sabem o que fazer mais, então vamos orar, ora pela vida do seu marido, ora a esposa pelo seu marido, marido pela esposa. Irmãos, nós estamos passando uma situação lá na Cidade Frutal, a gente está vendo tanta violência doméstica, os caras espancando as mulheres, mas espancando assim, rebentando, por causa de insatisfação. A gente pegou uma situação lá que a mulher estava com o olho parecendo uma bola de tênis, porque apanhou do marido. E o cara bonitão lá, velho, como se não tivesse feito nada, usando seus argumentos. Polícia foi lá, deu nada. Que isso, irmão? Nós temos que sair daqui, irmãos, convictos. Se acontecer na nossa vizinha, a gente denunciar essas paradas. Denunciar essas coisas, acabar com isso. Acabar com todo tipo de menino de 40 anos de idade. E começar a gerar homens na nossa cidade. Então vamos orar sobre todas essas coisas. E se alguém aqui, viciado em pornografia, não consegue sair, eu quero orar pela sua vida também. Se alguém aqui está com dificuldades no casamento, quero orar pela sua vida também. Está com dificuldade de educar seus filhos, não sabe mais o que fazer, dificuldade com mãe, com pai, eu quero orar pela sua vida também. Você não precisa mais buscar nenhuma satisfação nessas coisas. Você pode entrar satisfeito em todas elas e dizer: eu não vim aqui para te sugar nada, mas eu vim aqui para repartir minha vida. Senhor, nós queremos, ó Pai, entregar nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos orar a Ti, ó Pai. Cura os nossos homens, ó Deus. Cura os homens dessa cidade, Senhor. Os casamentos. Restaura os casamentos, Senhor, as aflições que todos têm passado. Muitos aqui talvez tenham pensado em se divorciar dia após dia, mas aqui não há meninos, aqui há homens, e não vão viver de experiências, mas vão viver da verdade, vão viver de fato do fruto do Espírito. E ainda que estejam insatisfeitos com o seu casamento, possam lembrar que isso é só o fruto da carne, querendo trabalhar contra a obra que o Espírito quer fazer na nossa vida. Então, Senhor Jesus, ministra em nós, ó Pai, para que a gente tenha força, para que a gente tenha coragem de superar os problemas sem dar birra, sem ter milindre, entendendo que o Senhor está em todas as coisas. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, ó Pai, venha derrubar toda potestade de pornografia que possa haver no nosso meio, ó Deus. O Senhor venha derrubar, ó Deus, todo o inferno que veio para colocar essa desgraça na nossa vida, Senhor. O Senhor possa derrubar tudo isso em nome de Jesus. Que esse inferno saia da nossa casa, que a gente bata contra as portas do inferno e aquilo não prevaleça contra essa igreja, ó Pai, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se há homens aqui com dificuldade, eu oro por eles, ó Deus, oro por eles, para que o Senhor nos perdoe, ó Pai, nos perdoe de todo pecado e venha curar a nossa vida, venha curar, ó Deus, tudo aquilo que tem sido o nosso vício, as nossas angústias e dores, para que a gente saiba que essas experiências são ruins, são falsas e não existem no mundo real, e que a gente possa olhar para as nossas esposas como o verdadeiro prazer da nossa vida, como de fato a perfeição a qual Cristo colocou sobre nós, como aquela que precisa ser cuidada, amparada, que a gente possa repartir esse pão. Livra, ó Deus, nossos homens de toda meninice, em nome de Jesus. Eu oro pelos casamentos, ó Pai, pelos filhos, pelas dificuldades, talvez pessoas aqui que têm passado dificuldades financeiras, na sua saúde, com seus familiares, com seus filhos, não sabem mais o que fazer. Eu oro ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha consolar. Dê-nos, ó Deus, de beber dessa água que jorra para a vida. Dê-nos, ó Pai, de comer desse fruto que sacia de fato a nossa fome de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.